Olá, bom dia. Bom dia. Peço desculpa pelo ligeiro atraso, mas por algum motivo tive agora em casa 4 falhas de eletricidade seguidas, portanto, entre o router começar a iniciar, etc., e depois falhar outra vez, e iniciar e falhar, isso não tem sido muito fácil. Mas acho que agora a coisa está mais ou menos estável. Ora, portanto, se isto for abaixo ou se for abaixo, esperem só uns minutinhos que provavelmente junto-me logo a seguir a voz. Relativamente ao vosso projeto, tinha aqui algumas anotações que gostava de fazer do que tenho visto. Portanto, fazendo só primeiro uma abordagem geral, antes de falarmos um bocadinho da matéria de hoje. Existem alguns projetos que não estão a compilar, neste momento ainda no Django, portanto o 21, 33, 37, 63, 102, 116, 145 e o 151 e o 152, portanto acho que se tiver aqui alguém destes grupos devia se preocupar em tentar resolver os problemas que estão a ter. Como sempre, se tiverem a ter alguma dúvida, podem colocar no fórum técnico. De norma, passo por lá para ajudar a resolver o que quer que seja. Agora, também tenho recebido muitas questões relativamente à base de dados e gostava de dizer que relativamente à base de dados vocês têm que colocar na dependência no POM XML exatamente a mesma dependência que eu coloquei no vosso fecheiro de demonstração do projeto que tem de acesso à base de dados. Se não colocarem essa dependência específica e outra qualquer, poderão ter outros problemas. Portanto, a partir daí, acho que cada grupo tem que resolver, caso queiram usar outras bibliotecas, tem que resolver o seu problema. Relativamente ao SonarQube, as coisas estão mais ou menos no mesmo ponto, portanto, existem alguns grupos. Eu vou atualizar hoje as métricas de qualidade para aquelas que tínhamos falado, portanto vai haver um crescente, este sprint de 65%, para o próximo de 70% e para o próximo de 75%. Portanto, vai ser atualizado hoje. E acho que é só isto. Ok. Pronto. Relativamente, não sei se alguém tem alguma dúvida, quero ir colocando entretanto, relativamente a estes assuntos que estamos a falar. Eu tinha, relativamente à dependência do POM, porque eu tive que mudar para a versão mais recente, com a versão que tinha dado não compilava no Jenkins, dizia um aviso de bad class. Não. Se agora não está a dar, pode utilizar, mas não Agora está a deveria dar dar com a nova absolutamente versão. erro nenhum. Diz? Agora com a nova versão está a dar, tudo. Eu deixei estar, não sei Ok. se... Pronto, tudo bem. Mas não tinha motivo nenhum para não funcionar com a outra. Vocês não esqueçam que as dependências do POM não é só a versão, também muda o nome do artefacto. Portanto, não basta só mudar as dependências. Houve uma alteração no nome dos packages. Ok. Mas se está resolvido, está resolvido. Há mais alguém que tem alguma questão? Não? Ok. Então vamos continuar. Acho que tem havido alguma, não sei, alguma confusão, que não percebo como é que isto é confuso, ou deixa de ser, relativamente à base de dados, a utilização do PLSQL e afins. Cada vez que eu tenho uma funcionalidade na nossa aplicação, essa aplicação é disponibilizada ao cliente com essa funcionalidade. Portanto, se eu tenho uma funcionalidade que é encontrar o próximo navio de carga disponível na segunda-feira, isso significa que na minha aplicação eu iria ter lá uma funcionalidade que está testada, tem um controller, tem um modelo,
que segue o padrão controller, que segue os princípios Solid e GRASP, que tem modelo e que vai efetivamente comunicar com a base de dados para poder executar um store procedure, uma função, ou o que quer que seja, e devolver essa informação para a aplicação. O cliente vai ter uma aplicação, neste momento, uma aplicação Java que comunica com a base de dados. O cliente não vai ter uma aplicação Java e uma consola da Oracle PLSQL como o SQL Developer ou outra coisa do género. Portanto, as funcionalidades que aparecem lá como qualquer coisa, quero qualquer coisa, significa que estas funcionalidades têm que estar presentes na aplicação. Portanto, isto é o primeiro ponto. A base de dados existe para dar persistência à aplicação. Eu, quando fecho a minha aplicação, a minha base de dados continua a funcionar. Quando eu volto a abrir a aplicação, as alterações que eu fizer naquela aplicação vão estar feitas na base de dados. E é a base de dados que vai dar persistência ao nosso sistema. Da mesma forma, quando eu tenho funcionalidades, vocês chamam de desinf, eu não percebo porque é que chamam de desinf, porque já falámos disso no último dia. As funcionalidades agora não existem por bloco de disciplina, mas através de conjunto de funcionalidades que são tidas ao longo de várias UCs. Quando vocês querem testar um algoritmo de desinf, é preciso que haja uma funcionalidade na vossa aplicação que vai testar aquele algoritmo sobre os vossos dados. Ora, os vossos dados agora já não são lidos de um fecheiro, são lidos da base de dados. A base de dados é que detém a informação da vossa aplicação. Vocês podem e devem carregar os dados para a vossa base de dados, a partir da User Story 101, por exemplo, ou uma alteração dessa, o que faz com que aqueles dados passem para a base de dados, mas só fazem isso uma vez. Não vão ler consecutivamente para cada uma das funcionalidades os ficheiros em todas essas funcionalidades. Portanto, leem uma vez os ficheiros passam a estar na base de dados. A partir daí, todas as funcionalidades vão beber a informação à base de dados. É assim que funciona. Okay? Portanto, é para isto que serve uma base de dados. Porque senão depois estávamos a entregar ao cliente uma aplicação Java e um acesso por consola ao SQL e ele o que é que ia fazer com aquilo? Vocês iam-lhe dar formação de como é que se fazem a invocação de scripts, de stores procedures e de funções em PLSQL? Claro que não faz sentido nenhum. Portanto, acho que devem ter isto em atenção quando estão a fazer o vosso produto, porque eu tenho visto algumas demonstrações e tenho recebido alguns e-mails de pessoas que acho que ainda não compreenderam isso, o que me parece ser uma coisa bastante óbvia. Se não for, acho que agora tornou-se óbvio para toda a gente. Alguém tem alguma questão sobre isso? Não? Ok. Relativamente à aula de hoje, existem três assuntos que estão todos relacionados que queria falar convosco. Não sei se já tiveram possibilidades de ver o projeto de acesso à base de dados que foi disponibilizado com as atualizações para fazer emulação de testes na base de dados. Alguém já olhou para o projeto? Teve alguma dificuldade a percebê-lo? Senhor, eu tenho uma questão. É quando do commit pronto, de coisas que têm a ver com o Oracle, dizem que a versão que eu estou a usar não é a mesma do Jenkins. A versão que estás usando não é a mesma do Jenkins? Como assim? Por Como é que exemplo, o commit tem a ver com o Jenkins? Não percebi. Desculpa. Ora, contextualiza melhor só para eu perceber o problema que depois te ajudar na resolução. Sim, supostamente o Java tem uma classe do Oracle, certo? Que é o Oracle Source qualquer coisa. Eu posso abrir aqui o meu projeto para lhe dizer. O senhor o que disponibilizou no Bitbucket, certo? Tem uma classe. Eu posso abrir aqui o meu projeto.
é Oracle Data Source. Essa classe, eu quando dou commit e tem coisas relacionadas a essa classe, o Jenkins supostamente não compila na mesma versão que essa classe. Provavelmente a dependência do POM não está correta. Uh, eu copiei a dependência que o Estou mandou no Bitbucket, sir. E Então o import que existe no teu topo do fecheiro que está a usar essa classe não está a usar essa dependência, está a usar outra qualquer. O IntelliJ decidiu, quando tu aceitaste a sugestão, usar outra biblioteca qualquer que não a do POM. Porque isso é possível. sim, eu já tentei tirar esse import e o único import que ele me fornece é esse. Os outros tipos de Mostra, importes são de partilha o interfaces. projeto, se faz favor. Ok. Um, um, Abre o POM XML, se faz favor. bom, ok. Eu já tentei com estas Primeiro, duas, já primeiro tentei tu com tens uma, duas com outra. dependências aí. Sim, sim, Logo, eu isso sei. nunca vai funcionar. Eu já tentei com uma e com a outra e tem-me dado o erro. Não sei A se. única que vai funcionar é a de baixo. Ok, eu posso tentar só com esta também. E depois eu digo algo. Se for isso. Eu já tentei esse ontem, não sei se. Podes tirar o type jar. Não deveria fazer influência, mas Ok. pronto. E agora faz, por favor, corre os alvos de Maven localmente no teu PC. Quero que eu corra com aquele Todos. código que estou tem ou. Sim. Isto ainda vai demorar um bocado, só por isso. Ok. Eu fico aqui a tratar disto. Entretanto, vamos só ver se há aqui algum erro. À partida não há erros de compilação. Sim, Portanto, supostamente. ele aceitou o projeto. E enquanto estamos a isso, eu vou falando com outra pessoa, entretanto Sim, sim, voltamos a isso, está obrigado. bem? Sim, sim. Ok, não te esqueças. Temos João Manuel, Rui. Era só para dizer que o meu problema era exatamente esse e pôr a versão mais recente resolveu. Não sei se poderá ajudar o colega. Pois, não sei, poderá ser também uma hipótese. Vamos a ver primeiro. Ruben, Bom dia, senhor. Era só para tentar ajudar, porque isso também me aconteceu a mim e a alguns colegas, e o que estava a acontecer era por causa mesmo da dependência, porque o problema é que muita gente tem o Java 11 instalado e o Java 11, a versão que o senhor tinha colocado no projeto, que é que toda a gente tem, é para o JDBC 8. Por isso, o pessoal quando quer atualizar a dependência tem que apagar a que o senhor incluiu, porque já é mais antiga. JDBC 8 não tem nada a ver com Java 11. Ok, são Sim, duas não, coisas mas diferentes. o para o Java 11 já é acima do JDBC 10. Foi aquilo que eu estive a ler, é que o JDBC é acima do 10 utiliza a dependência .54, enquanto que a dependência JDBC 8 usa a dependência .52. E como a estava a JDBC 8, que é a primeira, e ele vai buscar a 52. Sim, porque desde o início foi pedido que usassem o JDK 8 ou 9. Certo, mas no A Jenkins partir do ele também momento que dá estão a erro usar por o causa 11, foi disso. aquilo que eu disse. Realmente, se tiverem outras variações de dependências, vão ter que adaptar o projeto. Portanto, estamos de acordo. Sim, 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 sim. É verdade, era só para ver se ajudava para os colegas. Entretanto, o vosso colega também já vai dizer como é que aquilo está. Ok. Mais questões que tenham relativamente a isso? Só enquanto o vosso projeto do colega acaba de compilar. Dê-me só um minutinho e já volto.
Já cá estou. O teu projeto já acabou de compilar? Já agora, os outros estavam a usar o JDK11. Qual era a versão que estavam a usar? Podem partilhar, se faz favor? Eu testei todas, mas todas estavam a dar erro, tanto 1.8 como o 11 como o 15. Certo. Mas agora acertei na Mas 15. qual foi a versão da dependência do Oracle que funcionou? Desculpa, eu não percebi isso. 21, era a última que aparecia no site do Maven. Era 21.3, se não me engano. Mas podes mostrar os certos só para eu perceber qual é o artefacto também, porque depois, dependendo do artefacto, há várias versões. Ok. Voltando já pouco aqui no chat. Eu estou a usar o JDK17, por isso eu mandei a dependência que eu estou a usar, que eu estou a conseguir, por isso. Ok. Foi essa também que eu utilizei. Isto, porque se o vosso colega continuar com problemas, pode utilizar isso. Ok, muito bem. Há mais alguma questão sobre isto? Ou de resto? Okay. Mais alguma questão sobre o projeto que tenho? A partir desta semana, em termos de cliente, não deveremos ter muitas respostas. Eu vou ver se há alguma coisa ainda pendente, mas não irei avançar com muito mais respostas do que aquilo que já foi dado, porque não faz sentido estarmos a fazer análise nesta terceira semana. Isto é uma semana de fecho de sprint, não é para pensar no problema. Gostava de dizer que, relativamente aos cargo manifestos, não é dada mais informação de propósito. Não é obrigatório que todas as pessoas cheguem à mesma solução. É suposto as equipas pensarem como é que querem agilizar os cargo manifestos e chegarem a soluções que resolvam o problema. Portanto, o que é preciso para os cargo manifestos funcionarem? Um capitão tem que saber quais os contentores que tem no barco e quanto é que eles pesam, com as cargas que estão dentro, não é? Porque um contentor pode ir vazio ou pode ir cheio. A equipa de esportes tem que saber que contentores é que vai descarregar e a equipa de esportes tem que dar uma lista daqueles que carregou. Ou, neste caso, ao capitão do barco. Isto para ele saber quais foram as alterações. Como é óbvio, isso é um sistema de informação e há várias formas de agilizar isso. Como é um sistema de informação, todos podem trabalhar em cima do mesmo documento e terem versões parciais do cargo manifesto de entrada e de saída. Como é óbvio também, se eu carrego um determinado contentor para um navio, se calhar convinha saber quando é que ele deve ser descarregado. Ora, nada disto é dito no vosso enunciado e estamos à espera que vocês consigam chegar a soluções que permitam ser inventivas e que resolvam esse problema. Portanto, por isso é que não foi dada mais informação sobre isto. Agora temos uma pessoa como o Manuel, o Ruben. Tenho uma pergunta em relação a isso que você estava a dizer dos contentores. Nós criamos na base de dados a tabela para guardar os dados dos contentores com os pesos e assim. A minha dúvida é, vai-nos ser fornecido algum fecheiro Excel com os dados dos contentores, com os ISO codes e assim, ou acabei de somos nós dizer que que não. introduzimos? Essa parte dos manifestos de descarga e dos contentores está a ser tratada por vocês. Vocês é que têm que arranjar uma solução para isso. É algo que têm que explorar. Não foi dado nada. Que é de forma a poderem ter a vossa solução. E podem haver soluções diferentes de equipa para equipa. Ok, obrigado. Temos mais uma pessoa com o Manuel? Foi? E não é bem sobre o projeto, é mais sobre aquilo que mostrou a semana passada do Client Story Memory. Era para saber se temos que aplicar as duas versões no nosso projeto. Ter uma store em memória e depois ter uma store que liga à base de dados. Ou se vou falar disso daqui a pouco. Ok, obrigado. Há mais alguém com alguma questão? Ok. Entretanto, então vamos avançar um bocadinho. Eu vou projetar aqui o meu ecrã. Um projeto. Um momentinho.
Não percebo porque é que o IntelliJ não aparece. Ok, já apareceu. Portanto, Estou desculpa interromper, já deu a build. Era ok. isso o problema, obrigado. Eu criei uma classe que se chama Integration Test, Demo Test. Aliás, eu vou partilhar o ecrã todo porque vai ser mais fácil depois para vos demonstrar qualquer coisa. Portanto, eu criei uma classe que é um exemplo de integração, isso nem é preciso, pode estar conectado, não é necessário, ou já não é necessário. E isto tem 3 exemplos. Olha, o luz está mal escrito, não faz mal. Hei de corrigir na próxima iteração. O primeiro cenário é o cenário menos bom de todos. Eu hoje de manhã até estava a pensar, até existem 4 cenários possíveis, depois vou dar um quarto teórico que poderiam utilizar, mas neste momento tenho aqui 3 exemplos. O primeiro utiliza a base de dados, parcialmente. Se vocês forem ver, isto é muito parecido com o que estava na classe main, só que a classe main tem um set autocommit no início a false, que também temos naquele teste, mas depois vai fazendo commits regulares. Vocês já deram transações à base de dados, portanto já sabem que o commit o que serve é para persistir e dizer esta informação, o que aconteceu é que esta informação está a ser utilizada ou vai passar a ser persistida na base de dados. Okay. O que é isso ser persistido? Significa que quando eu terminar esta transação, se eu me ligasse com outra aplicação qualquer à base de dados, e se eu tivesse feito um insert, esse insert ia ficar na base de dados. Ora, quando nós estamos a fazer testes, isso não é o ideal. Porque nós, quando queremos fazer um teste, nós devemos carregar a informação que precisamos de arranque dentro deste teste. Devemos fazer as operações que queremos dentro deste teste e depois devemos limpar todas as informações deste teste. Isto porquê? Porque senão podemos depois ter testes uns encadeados ao outro. Portanto, isto significa que essa ligação, ou seja, esse autocommit, ou esses commits regulares que estavam aqui no meio desapareceram, porque nós não estamos a usar a nossa aplicação como um utilizador, no meio, mas estamos a usar como um teste. Portanto, queremos pôr lá a informação que depois de consumida deve ser apagada. Então, essa primeira integração que nós fizemos, este primeiro cenário de demonstração de integração, tem isso em consideração e não faz os autocommits. O que faz é, no final, quer corra mal, quer sempre, vai fazer o rollback da informação. E o rollback é o quê? É dizer, olha, tudo o que eu escrevi e apaguei entretanto, deixa de estar disponível. Esse rollback vai fazer isso. Qual é o problema de usar esta abordagem? Enquanto vocês estão a fazer todas estas operações que estão por aqui abaixo descritas, a vossa base de dados vai começar a bloquear tabelas. Como vocês não fizeram um commit, meteram dados naquela tabela de insert, portanto aquela tabela vai ficar bloqueada. Outro teste que, por exemplo, vai tentar ler a tabela, vai conseguir ler, mas não vai conseguir escrever. Porquê? Porque vocês ainda não fecharam a transação. Porquê? Porque não disseram para este teste fechar a transação. Aliás, vocês nem sequer querem fechar, querem fazer rollback. Portanto, o que é que acontece? Depois, se tiverem muitos testes a usarem a base de dados, isto vai fazer com que a base de dados, o próximo teste só executa quando este estiver terminado. Ou seja, não é possível paralisar testes. Vai tornar a coisa mais lenta e pode chegar ao ponto de realmente terem uma coisa que se chama deadlocks, que é, vocês têm um teste que até está a usar uma tabela, ele bloqueou aquela tabela, mas a seguir tem outro teste que podia executar sem aquela tabela bloqueada, mas fica à espera daquela tabela bloqueada e entra outra a seguir e vai haver ali alguns que estão a pedir tabelas que estão bloqueadas, mas nunca desbloqueiam porque estão à espera de outras para serem desbloqueadas e andamos aqui com a pescadinha de rabo na boca.
Portanto, isso pode acontecer, não é todas as vezes que acontece, mas isso pode acontecer. Por isso é que o cenário de fazer testes com rollbacks é possível, mas é o pior cenário de todos, em termos de acesso à base de dados. E é isso que vocês devem tentar evitar. Especialmente depois, quando estão a executar no Jenkins, porque o Jenkins vai correr isto com base no que está, efetivamente, no servidor. Por isso, e corre os testes paralelamente, corre mais do que um teste de cada vez. A segunda abordagem recorre a uma coisa que nós chamamos uma base de dados em memória. Não é bem uma base de dados, é uma espécie de base de dados. E para isso nós já não precisamos nem do nosso database connection, nem do connection. Por isso é que eles estão inicializados a nulo. E também não há autocommits nem nada no meio, porque se os objetos estão a nulo do connection, nós não podemos fazer commits, nem rollbacks. E o que é que isto faz? Isto faz com que, se a gente tem um ambiente que é o persistable, ou uma interface que é o persistable, e antes tínhamos um client store, okay, que ligava à base de dados e tinha dois métodos, se vocês repararem, tinha aqui dois métodos públicos, que era o save e o delete. Nós podemos ter também um client store in memory, que não é mais do que voltar ao passado àquilo que vocês fizeram, por exemplo, em Excel. É ter a nossa lista de elementos, e aqui está mapeada por um HTML, ter uma lista de elementos numa determinada classe que respeite o mesmo princípio de implementação da ligação à base de dados, que é persistente, e recebe um inteiro que identifica os objetos que estão nesse HTML. Quando nós fazemos um save, o que vai ser feito é, vamos vir aqui, é criar por aquele objeto que vocês estão a colocar naquela lista. Quando é feito um delete, ele é removido da lista. Quando é feito um isso para saber se existe, ele vai verificar se existe. Se queremos substituir o que lá está, também podemos fazer o replace. E aqui no início, criei uma coisa apenas para simular a integridade referencial, neste caso da coluna do street do address, que era para manter a compatibilidade com o que tínhamos antes. Nós tínhamos um limite máximo na nossa base de dados, que era se a coluna tinha só 30 caracteres, tentássemos meter qualquer coisa com 36 dava erro. Portanto, para manter essa mesma funcionalidade, eu emulei isso nesta store. E digo que se por acaso aquele address for superior a 30 caracteres, então vai fazer return false. Portanto, isso vai simular a base de dados. Para esse cenário de integração, então o que é que eu fiz de alterações ao anterior? Tudo o que está relacionado com a base de dados é inicializado a null, que nós não precisamos. Se repararem, se viemos ao Store in Memory, estes parâmetros até são passados, mas não são tidos em consideração em lado nenhum. Eles passam tal e qual nas chamadas de métodos como havia antes, mas quando chegamos aqui, por exemplo, reparem que até está assombreado no Database Connection, não é usado para nada. Isso é o primeiro ponto. Depois, o que é que acontece? Eu chego ao fim do teste e só vou fazer o catch das exceções. O que é que está a faltar neste teste? Por acaso, acho que até foi um erro. Poderia ter trabalhado isso melhor. Está a faltar apagar todos os dados que foram inseridos anteriormente. Por acaso, este teste está a falhar com isso, e agora que estou a olhar para isso, reparei nesse pequeno problema. Ou seja, se eu vou introduzir um cliente e endereços e mais não sei o quê, no fim do meu teste, a seguir ao acerto, devia ter o cuidado de limpar todos aqueles objetos. Isso era mais ou menos fácil, bastava ter um objeto para ter um método que permitisse limpar todos os objetos e estava resolvido. Esta é a parte de fazer isto com a persistência na store em memória. Não é muito simpática, obriga-vos às vezes a fazer parte do que está na base de dados em código, que não é o que se pretende, mas também é uma abordagem que podem usar no vosso desenvolvimento. A terceira abordagem que nós vamos falar, utiliza Database Mocking. E como é que se utiliza Database Mocking? Para usar o Database Mocking, no vosso POM XML, vocês têm que acrescentar uma dependência, neste caso foram duas, é o Mockit Core
e o Mockit JUnit Jupyter para poder ser usado nos testes. E o que é que nós fazemos com isso? Nós dizemos que o nosso objeto Database Connection, em vez de ser um new qualquer blá 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 blá, blá, portanto, se viermos aqui acima, nós tínhamos que o Database Connection é o Connection Factory, Get Instance, Get Database Connection, e agora simplesmente vamos dizer que ele é um mock de um objeto deste tipo. O nosso Connection também vamos dizer que é um mock tipo Connection. Quando nós fazemos mock a esses objetos e invocamos o método setAutoCommit, por exemplo, em cima de Connection, isto literalmente não faz nada. Isto não vai invocar o método setAutoCommit. Invoca esse método, mas não retorna nada, não faz nada. É como se nós tivéssemos acabado por remover todo o conteúdo do método setAutoCommit. Da mesma forma, como nós queremos isolar a camada de acesso a dados da Client Store, também vamos fazer um mock à Client Store. E a partir daqui, quando nós criamos, por exemplo, quando queremos guardar um client na base de dados, nós não vamos querer que este método safe seja executado. Se esse método safe fosse executado, ora, se viéssemos aqui a Client Store, íamos ver que o safe fazia várias coisas, uma delas era o safe client do database. Vamos imaginar que era inserir um cliente pela primeira vez. Ia ter este comando, ia tentar executá-lo na base de dados. Nós não queremos que isso aconteça, porque queremos simular que isto está a acontecer, mas que não aconteceu. Então o que é que fazemos? Antes de fazermos esse client store.save, nós dizemos que quando quisermos invocar o método client store.save com os parâmetros database connection e com o parâmetro cliente, que o retorno deste método deve ser true. Então o que é que isto vai fazer? Quando eu invocar este método, ele não vai invocar o que está dentro do save, apenas vai fazer um return true. E vamos fazer o assert true disto. Ora, o código disto é semelhante ao que nós estávamos a testar, só que agora estamos a simular que o objeto foi bem escrito na base de dados e estamos a ter em consideração que, à partida, tudo correu bem. Mas nós não sabemos se aquilo correu bem ou não. Neste momento, também não estamos a usar a base de dados. Se por acaso havia aqui um outro teste mais abaixo, que deveria retornar false, então o que é que eu faço? Faço novamente o when, e a partir deste momento, quando eu chamo o client store on safe, quero que ele retorne false. E aqui já posso fazer o assert false e o meu teste continua a funcionar normalmente. Ou seja, cortei com a relação com a base de dados. Este save só retorna true ou false. Mas se fosse obter um cliente, eu em vez de retornar aqui um false, eu podia retornar um new client, por exemplo, para simular que este era o cliente que era trazido da base de dados. Se parâmetros aqui dentro, podia pôr o que quisesse. Como também podia fazer aqui um client, database client, por exemplo, igual a new client, e dizia que isto retornava um meu DB client. O que é que ia acontecer? Esse result ia receber este DB client. Estão a perceber? E é isto que iria acontecer. Pronto, aqui está a dar erro porque isto retorna false, portanto não bate certo uma coisa com a outra. Retorna um tipo booleano. E podem expandir isso para outras situações. Não é obrigatório que seja para a base de dados. Se eu executasse esses três cenários neste momento, um deles ia falhar. Acho que vai falhar. Vamos ver. Só um momentinho. Portanto, aquele com base de dados em memória funcionou. Todos funcionaram, porque a base de dados está ligada. Vamos só aqui à base de dados ver o estado dela. Vou fazer o disable da porta pública. E agora, se eu executasse isso novamente, o que iria acontecer? Eu até vou executar todos os testes. O que vai acontecer é que o cenário com acesso à base de dados falha. Porquê? Porque o servidor está desligado, ele não consegue ligação, mas estava a usar o servidor. Todos os outros vão passar na mesma. Eu posso estar a simular o meu processo, posso estar a fazer operações, posso estar a testar outros objetos, como o modelo, o client, o address,
e não estar a fazer a ligação à base de dados. Portanto, é por isso que se privilegia o multi. Existe uma quarta abordagem que não está aqui descrita, nem vamos falar um bocadinho dela, mas só para terem conhecimento, ela existe e é possível, que é usar uma base de dados em memória. Portanto, fazer semelhante àquilo que vocês estão aqui a fazer, só que em vez de usarem isto, iriam usar uma base de dados em memória, que é o H2, e que pode ser embebido. O H2 permite um funcionamento em memória, simula uma base de dados, mas não permite, por exemplo, PL/SQL como o Oracle. Permite a sua linguagem de SQL, que é um bocadinho mais limitada, e funciona em memória. E muitas vezes, se queremos ter testes com base de dados, podemos usar, por exemplo, o H2 juntamente, e ele até pode correr dentro do Jenkins. Portanto, deixa aqui o desafio, se alguém quiser experimentar ou testar, que pode fazer isso também com o H2. Claro que para fazer essas alterações, a seguir teria que mudar aqui as propriedades da base de dados que usar para as propriedades do H2. Portanto, essa seria uma quarta hipótese que aqui não está demonstrada. Não sei se alguém tem alguma dúvida relativamente a isso. Se usarmos o Mockit ou a questão do Client Story Memory, basicamente estamos a fazer testes que não fazem nada, certo? Com a base de dados, sim. Ok. Isto Mas porquê? então qual é a Porque necessidade de fazer? supostamente, eu não sei o que é que vocês dão em base de dados, mas existem testes que são executados em base de dados. É possível fazer testes em base de dados com algoritmos de teste de base de dados que se chamam DB Units. Não sei se os estão a utilizar ou não, mas isso é que permitiria testar a vossa aplicação na base de dados. Eu aqui estou a dar os testes que interessam para LAPR, que é, eu quero testar as funcionalidades da minha aplicação, saber que elas funcionam, independentemente da base de dados estar bem ou estar mal. Okay. Mas podem fazer também testes com a base de dados, se quisessem fazer isso e testar essas funcionalidades, sem problema nenhum. É nesses testes ter algum cuidado. Uma das formas é com as transações, desde que não abusem do número de testes que têm para isso, que sejam corrigidos simultaneamente, usar as transações para pôr o autocommit a false e no final do teste fazer o rollback. Isto tudo que eu falei aqui aplica-se especialmente aos cenários de integração. Porquê? Porque num cenário de integração vocês vão estar a passar por vários componentes e várias partes da vossa aplicação que querem demonstrar. Se vocês estivessem a falar de testes unitários simplesmente à classe cliente ou à classe address, nem sequer precisam terem atenção ao Mockit, porque a classe client em si não conhece base de dados, portanto consegue fazer os testes na mesma. Já se tivessem, nós não temos aqui nenhum controle, se tivessem a testar algum controller, os testes aos controllers já obrigam a ter algum tipo de mocking, caso não queiram usar a base de dados. Mais alguma questão relacionada com este assunto? O Mockit permite muito mais do que aquilo que vocês viram até agora. Se alguém tiver tempo para ler a documentação do Mockit, vai perceber que permite fazer coisas fabulosas, como até fazer logging, se o método foi invocado, quais os parâmetros de entrada daquele método, quando ele termina, o que é de retornado, etc, etc. Portanto, permite fazer muita coisa que não está aqui descrita. Nós estamos só a explorar um bocadinho do mocking, do mais simples que existe, para a vossa aplicação. Já agora, em Apply, por exemplo, que vocês vão ter no próximo semestre, todas as aplicações que são feitas começam com uma vertente de listas, como esta Client Story in Memory, por exemplo, passam para uma vertente e depois passam para uma vertente de utilização de base de dados em memória, com o H2, depois passam para uma utilização de uma vertente em H2 com persistência local. Portanto, tudo isto que aqui estamos a falar são conceitos que vão continuar a ser falados, já dentro de um framework, um bocadinho mais evoluída, que requer mais algum trabalho para ser percebido, mas que vão continuar a ser utilizados ao longo do curso. Alguma questão? Ok. Então eu vou passar a partilha disso, ninguém tem questões disso, é porque
acho que perceberam. O mockit não é muito difícil de se utilizar. Tenham atenção a fazer mockit, especialmente à base de dados. Não comecem a fazer para tudo e mais alguma coisa, senão a vossa aplicação depois não testa nada. Tenham atenção a isso. Eu vou tentar que no próximo sprint seja dada também uma aula com outro tipo de testes que permite complementar todos os testes que já temos dado até agora. Vamos a ver se eu consigo isso. Por isso, deixo aqui a dica de se alguém quiser saber mais sobre testes, também vamos falar disto na próxima aula. Ou outros tipos de testes que podem ser feitos à vossa aplicação. Tem mais alguma questão que queiram colocar sobre o projeto? Ou... Professor, quando é que acaba o sprint? Quando é que acaba o sprint? Esta semana? Não é? Sim, eu sei, só que no anterior foi no domingo e era suposto ser na sexta. Gostava de saber se vai aplicar neste também. Acho que tinha ficado decidido que ia ser sempre aos domingos. Vocês querem aos domingos? Para mim pode ser sempre aos domingos. Não faz diferença nenhuma. Acho que todos tínhamos noção que se ia manter, mas acho que todos tínhamos ficado um bocadinho na dúvida se era sexta ou domingo. Exato, mas para mim não há problema. Eu acho que ainda nem sequer estão abertas as submissões, portanto ainda não abri. Questão de base de dados. E a base de dados estava de mim, de facto. Certo. Mais questões que tenho? Ora, isto é essencialmente para dúvidas e questões. Acho que já temos aqui um bocadinho de introdução também de matéria hoje. Não havendo mais questões, então, resta-me desejar-vos um bom trabalho e que tenham uma boa semana. É sobre ele. Tchau, professor. Boa semana. Boa semana. Obrigado, boa semana.